Era uma vez uma ditadura e um Brasil tentando com todas as suas forças superá-la. Quando os militares tomaram o poder em 64, a promessa era de uma estadia temporária no Palácio do Planalto. Só que esse é o Brasil e aqui o provisório sempre corre o risco de virar definitivo. Os militares já completavam 20 anos sem largar o controle e a sociedade civil começou a reivindicar o direito de escolher seus líderes. Não teria sido possível conquistar alguma democracia sem a campanha Diretas Já. A reivindicação mais básica desse movimento era uma eleição. Todo mundo queria votar para presidente. Talvez concorrer ao cargo de presidente? Esse desejo uniu figuras muito diversas. O mesmo palanque poderia sustentar Mário Covas, Brizola, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Sob a democracia conquistada, essas figuras divergiram, se afastaram, e tudo bem. Alguns tiveram a chance de presidir o país, outros não. Aí veio 2018, com um governo não apenas militar, mas miliciano também. Um governo guiado por teorias conspiratórias e por um desprezo só. Desprezo ao meio ambiente, desprezo ao pobre, desprezo à ciência, desprezo à vida e, claro, desprezo à democracia. O que o Brasil vive desde então deveria ser capaz de servir de incentivo para unir quem não despreza nenhuma dessas coisas. E olha, as maiores lideranças políticas do Brasil até concordam sobre a necessidade de formar uma frente ampla. O ideal para mim seria que a gente construísse uma frente orgânica, sabe, em que os partidos obedecessem uma certa direção para que a gente pudesse criar um bloco de esquerda muito forte aqui nesse país, inclusive com um nome frente ampla, não era o nome PT, não era o nome PCdoB, não era o nome PSB. Ou vamos juntos ou não vamos para lugar nenhum. Outro dia eu participei de um comício eletrônico. Eu nem quero saber quem está chamando ou quem não está chamando. Eu acho que não está na hora de expressar a opinião. O Brasil precisa achar um ponto de equilíbrio entre a necessária ruptura e a necessária conciliação para construir o dia seguinte dessa ruptura. O fato é que ouvir as lideranças políticas brasileiras falando sobre frente ampla é muito mais animador do que ouvir as lideranças políticas brasileiras falando umas das outras. O Lula sempre foi um homem de negociação, né? Ele a meu ver. Agora, eu acho que está errado. Foi para a cadeia, sai da cadeia querendo isolar-se. Não tem sentido, está errado. Tomou uma posição errada, né? Mas ele não é normalmente uma pessoa que tinha instintos permanentes assim. Ele tem certas marcas. Comigo, por exemplo, ele perdeu 2 vezes a eleição. Ele não vai perdoar nunca isso. Nunca. Eu tenho muito desencanto pelo Fernando Henrique Cardoso por 2 razões. Primeiro, porque ele não conseguiu sobreviver com o meu sucesso. Sabe? Depois, no caso da Lava Jato, ele em nenhum momento me defendeu. Ele sabe que eu sou honesto. Ele sabe que eu sou inocente. Essa burocracia corrompida do lulopetismo perdeu completamente a noção da realidade e trata a gente, o povo brasileiro, como se nós fôssemos todos um bando de idiotas. Eu lembro que eu fiz um acordo com o Eduardo Campos para filiar o Ciro, para trazer o Ciro, sabe, para São Paulo para ser candidato a governador em 2010. Ele se filiou ao PSB de São Paulo para ser candidato. A primeira coisa que ele faz é dar um cacete no PT no aeroporto. Então não dá. É impossível. O São Lula, o Santo Lula, não tem defeito e isso faz com que eles estejam hoje isolados. A trajetória de Flávio Dino, do PCdoB, é uma trajetória de pragmatismo. Hoje, ele governa o Maranhão, mas o fato é que talvez ele tivesse chegado antes nesse cargo se ele tivesse tido o apoio do PT. Em 2010, quando ele concorria ao cargo de governador, o PT primeiro decidiu apoiá-lo, isso numa eleição interna. Só que esse resultado foi atropelado pelo Diretório Nacional do partido, que obrigou o PT do Maranhão a apoiar Rosiana Sarney. O PT preferiu apoiar a família Sarney e deixar o candidato do PCdoB de lado, porque isso ajudaria os planos nacionais do Partido dos Trabalhadores. O PT do Maranhão cometeu um pecado. Resolveu, democraticamente e por maioria, trilhar um caminho próprio, construir uma aliança para apoiar a minha pré-candidatura ao governo do Estado. Qual é a nossa surpresa? A direção nacional do partido
dos trabalhadores. Como disse o deputado Pedro Fernandes, acabou de dizer, deputado ligado ao grupo do senador José Sarney, disse com todas as letras: a culpa não é nossa, a culpa é do PT. Disse o deputado Pedro Fernandes, e acho que os 43 companheiros da direção nacional do PT que cometeram essa violência merecem ouvir isso, merecem ouvir que são, sim, responsáveis. Dino bem que poderia ter se considerado traído, mas não. Era mais estratégico, mais interessante para ele manter boas relações com o PT. E foi isso que ele fez. Apenas um ano depois, Dino presidiria a Embratur no governo Dilma. Na eleição de 2014, ele viabilizou uma aliança mais forte e conquistou o governo do Maranhão. Dessa vez, com o apoio imprescindível do PT, que tinha feito muita falta 4 anos antes. Dino parece não ser o tipo de sujeito que guarda rancor na geladeira. E é esse cara quem tem feito a defesa mais enfática da necessidade de uma frente ampla no Brasil. Nós temos que ter uma perspectiva sempre inclusiva. Quem está defendendo um projeto político, um projeto nacional popular como nós defendemos, a nossa perspectiva não é de exclusão. Em política, uma fusão pode ser uma coisa maior que a soma de duas partes. Os poderes podem aumentar exponencialmente. Sabe-se que Flávio Dino ensaia uma aproximação com o PSB, e uma fusão entre o partido dele e o PSB é cogitada. O jornal O Globo vem acompanhando essa movimentação de perto e relatou no dia 20 de julho. Com a fusão, seria possível tocar um fundo eleitoral de mais de 145 milhões, valor superior ao que é recebido por PSDB, Democratas e PP. A interlocutores, Dino chama o projeto de MDB da esquerda, pois acredita que poderá trazer para o novo partido vários nomes insatisfeitos com os rumos das suas próprias legendas. Um dos exemplos é o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Algumas falas de Dino, pensadas aqui e ali em conferências, reforçam essa tese. Por conta da cláusula de barreira e do fim das coligações proporcionais, nós vamos ter um enxugamento do quadro partidário. Então nós teremos partidos frente. Muito provavelmente o PCdoB, ao longo do tempo, vai se transformar em integrante de uma frente política mais ampla. Por imperativo legal, porque nós vamos sair de 30 partidos para 8, 6. Então isso vai forçar que não só o PCdoB, várias correntes se reorganizem. Agora, eu não penso que o pluralismo político se altere a partir da existência cartorial desse ou daquele partido. Se tornando representante de uma máquina partidária maior e com mais recursos e com mais tempo de TV, Dino se torna um articulador mais importante. Não se sabe se toda essa articulação é feita para viabilizar a candidatura dele à presidência, ou então se Dino teria a disposição de abrir espaço, de ceder, que nem o PT e nem o PDT andam demonstrando. A disposição, no entanto, parece ser a de agregar. Uma conjuntura de tal gravidade, o que se produziu foi exatamente essa convergência entre setores liberais da política, social-democratas, pessoas de centro, mesmo da chamada centro-direita, mas que não aceitam esse tipo de extremismo. O duro da frente ampla é que ela tem que ser isso aí mesmo, ampla. Eu prefiro o Luciano Huck dialogando comigo do que dialogando com o Bolsonaro. Isso é elementar. Esse espírito conciliador que nós temos, todos nós, eu também tenho. Eu também adoraria abraçar todo mundo. Então sai o Flávio Dino, se encontra com o Luciano Huck, se encontra com o Sarney, se encontra com o Fernando Henrique, se encontra com o Lula. Ô, meu irmão, o que sai daí? Sabe o que sai daí? Água morna, que a gente vomita. Já deu para perceber que não vai ser fácil, mas aí também ninguém disse que seria. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Juliana, acompanhada do Jobi. Diz a Juliana para ele:
Você deu sentido à palavra companheirismo, companheiro, companes, com mais pão. Não significa simplesmente repartir o pão, e sim comer do mesmo. O pão da saúde e da doença, o pão da alegria e da tristeza, o pão da luta, às vezes doce, outras amargo. Compar é ter o outro como a ti mesmo, juntos na caminhada do amor por um mundo sem nenhum tipo de escravidão e para todos os tipos de pessoa. Te amo, Jobi, meu amor, meu companheiro. Beijo, gente. Valeu!